Oi, pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Vou tentar falar um pouco mais rápido para que o vídeo não fique muito longo, tá? Então vamos lá. Nós temos na língua portuguesa 10 classes gramaticais, ou seja, 10 classes morfológicas, que são elas: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Hoje, especificamente, nós revisaremos, tá, a classe morfológica verbo, ok? Então vamos lá. Verbo é a classe que mais varia, tá? O verbo vai variar em pessoa, número, modo, tempo e voz, tá? Temos aqui um conceito para verbo. Verbo, indicação, estado, né? A palavra, né? Que é indicação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, tá? Então, essa flexão aqui de pessoa e número estão relacionadas. Veja, nós temos 3 pessoas do singular, tá? Número singular e plural, e aqui são as pessoas do discurso. Nós temos 3 pessoas, primeira, segunda e terceira, e nós temos singular e plural. Então, 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural. Por isso a relação pessoa e número. Modo, nós temos modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo indica que algo aconteceu com certeza, que o fato aconteceu com certeza, é um fato real, concreto. Subjuntivo indica dúvida, hipótese, possibilidade. E o imperativo indica ordem ou pedido. Então, veja, aqui o verbo falar, veja, o modo indicativo, né? No pretérito, eu falei, no presente, eu falo, no futuro, falarei, tá? Subjuntivo, se eu falasse, veja, se, esse se indica aí uma possibilidade, se eu falasse, tá? Modo subjuntivo. E imperativo, é só lembrar, o imperador da ordem, né? Então, ordem, pedido ou súplica. Fale você, então, fale você, o pedido ou uma ordem, ok? E nós temos tempo, o tempo. O tempo nós temos presente, pretérito. O pretérito se divide em 3, tá? Pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito. E o futuro divide-se em 2, não está aqui, que é o futuro do presente, o futuro do pretérito, tá? Então, recapitulando, o verbo aqui, ele vai variar em pessoa, número, modo, tempo e ainda voz, vai ficar para uma outra aula, tá? Voz verbal, vozes verbais. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos revisar o modo indicativo, tá? Mas aqui, deixe-me lembrar logo aqui para vocês que nós temos, olha, o verbo estudar, viver e dormir. Verbo estudar, terminado em AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação e R, terceira conjugação, tá? Nós temos, então, 3 conjugações. Não temos verbos terminados em OR ou UR. No caso do verbo por, tá, gente? Olha só. Você fala, mas não temos verbo terminado em OR e o verbo por. O verbo por vem de uma antiga construção que era poer, tá? Ou seja, segunda conjugação, é R, certo? Então, nós só temos 3 conjugações, AR, ER e R, tá bom? Sim, aqui as pessoas do discurso. Olha, eu, primeira pessoa, tá? Do singular, nós, primeira do plural, tá? Seja eu ou nós, ou seja, primeira pessoa, tanto do singular do plural, veja, pessoa que fala. Segunda pessoa do singular, tu, e segunda do plural, vós, pessoa com quem se fala. Terceira pessoa do singular, ele, ela, e do plural, terceira do plural, eles ou elas, pessoas de quem se fala, ok? E eu usei aqui também verbos regulares. O verbo regular é aquele que tem o mesmo radical, ou seja, quando conjugado, ele não vai alterar o radical, tá bom? O radical é a base do verbo. Aqui, ó, estudar, até o D é o radical. O que vai mudar aqui na hora de conjugar são as desinências, as terminações, tá? O radical permanece o mesmo. Viver, radical aqui até o V, e dormir aqui até o M, tá? Mesmo radical. Um verbo, então, é irregular quando o radical altera na hora de conjugar, como o verbo ser, por exemplo, tá? E nós temos também aqui a conjugação do tempo simples, ou seja, só um verbo, tá? Conjugação do tempo composto, mais de um verbo. A gente só tem que ter cuidado para não confundir o tempo composto com a locução verbal, porque o tempo composto conjuga. Mas aí fica para uma outra discussão. Então, eu quero só revisar a princípio aqui com vocês que nós temos verbo de primeira, segunda e terceira conjugação, são verbos aqui regulares, e aqui o tempo simples, tá? Do modo indicativo, presente do modo indicativo. Então, o que acontece com o presente do modo indicativo? O presente, o fato ocorre no momento da fala, isso marca o presente, né? O fato ocorre no momento da fala. Então, veja, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Eu vivo, tu vives, ele vive, nós vivemos, vós viveis, eles vivem. E aí, dormir também, tá? Tudo no presente, ok? Vamos lá. Pretérito perfeito.
Veja, por que nós temos então 3 pretéritos, ou seja, 3 formas para o passado, né? Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Veja, existe então a diferença entre esses passados, né? Veja, o pretérito perfeito, o fato aconteceu no passado, certo? Lá no passado ele foi concluído, encerrado, certo? E dá a ideia também que ele aconteceu apenas uma vez, ou seja, aconteceu apenas uma vez, já foi concluído e encerrado, ok? Veja, eu estudei, tu estudaste, não tem S aqui, viu? Ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, o S agora fica aqui. Eles estudaram, tá? Ó, eu vivi, tu viveste, ele viveu, tá? Nós vivemos, vós vivestes, eles viveram, ok? Pretérito perfeito. A ação aconteceu no passado, lá foi concluída. Já o pretérito imperfeito, o que é que acontece no pretérito imperfeito? Tá certo? Em que consiste essa imperfeição? Tá? Essa imperfeição acontece no fato de algo aconteceu no passado, sempre se refere ao passado, estamos falando de pretérito, né, gente? Então, aconteceu lá no passado, tá? Essa ação pode ter sido interrompida, ou seja, ela não foi concluída, tá? E a ideia é que aconteceu mais de uma vez. Deixa eu voltar aqui, por exemplo, dar um exemplo aqui, que veio à mente agora. Veja, se eu for conjugar aqui, vou pegar o verbo cantar, tá? No pretérito perfeito, eu posso dizer assim, olha, eu cantei naquele bar. Dá a ideia aqui, eu fui lá, cantei, fiz o show acabou, fui embora, pronto, a ação foi concluída, eu cantei. Então, pretérito perfeito. Se eu for conjugar no imperfeito, eu vou dizer, eu cantava naquele bar. Veja, dá a ideia aqui, ou aconteceu mais de uma vez, ou eu estava cantando e fui interrompida, né? Aconteceu uma briga e acabou sendo interrompido o show, ou que isso aconteceu mais de uma vez, tá? Aí está a diferença entre pretérito perfeito e imperfeito. E também, gente, ó, a desinência vá, tá? E a desinência ia. Se vocês fixarem, tá? Não tem mais erro, veja. O pretérito imperfeito, a desinência, a terminação é vá ou ia. Veja, eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. Ó, eu vivia, tu vivias, tá certo? A desinência, a terminação vá, ia. E o pretérito mais que perfeito? O que é que acontece com o pretérito mais que perfeito? Isso aqui nós chamamos de passado do passado, tá? Veja, é uma ação que aconteceu no passado, né? Um passado anterior a outra ação também do passado. Deixa eu ver um exemplo aqui de cabeça. Pronto. Quando eu cheguei ontem, veja, quando eu cheguei ontem, eu colocando ontem aí só para marcar, olha, quando eu cheguei ontem, uma ação no passado, percebi, né, veja, também no passado, que esquecera minhas chaves ou meus documentos. Então, veja, uma ação marcando o passado do passado. E para que vocês não errem nunca, é só lembrar que a terminação desse pretérito mais que perfeito é o RA sem acento, tá? Marca, então, pretérito mais que perfeito. Uma ação no passado do passado, tá? Eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudareis, eles estudaram, ó, eu vivera, tu viveras, ok? Futuro do presente. O que é que marca o futuro do presente? Isso, a gente percebe isso dentro do contexto, tá? Mas eu vou lembrar aqui para vocês, frisar aqui com vocês. Olha, o futuro do presente é uma ação próxima, é um futuro próximo, né? Você projeta e esse futuro acontece, né? Então, veja. E a desinência é o rei, tá? E urá com acento, veja, urá com acento, porque urá sem acento é pretérito mais que perfeito. Urá com acento é futuro do presente, veja. A desinência, então, era irei, ó. Se vocês fixarem essas desinências, não tem erro, tá? Ó. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão. Ah, tem mais um detalhe aqui, ó. Urão, tá certo? Rão com ão. Urão com ão, a gente já viu isso, tá? Só revisando. Urão com ão marca o futuro, mais especificamente o futuro do presente. E urão com M, tá? Marca então o pretérito, ok? E o futuro do pretérito, então, deixa eu pegar aqui para a gente finalizar, minha caneta. O futuro do pretérito marca uma ação futura, mas um futuro mais distante, né? A ser determinada também pelo contexto, né? E uma ação futura em relação ao fato no passado.
E a desinência, para vocês lembrar, é uria, tá? Ó, uria. Veja, eu estudaria, tá? Tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, tá? E aí segue para vocês, ok? Em seguida tem o exercício. Até a próxima.